Olá, boa noite. No Rio Grande do Sul, o governo anuncia linha especial de financiamento para indústrias no valor de 15 bilhões de reais. Famílias afetadas pelas enchentes já podem solicitar o auxílio reconstrução de R$ 5.100. Exército afasta e abre investigação contra militares que espalharam fake news e retiraram moradores da cidade de Canoas. E você vai ver também. Números da Secretaria de Segurança de São Paulo apontam queda no número de estupros e assassinatos no mês de abril. Em contrapartida, tentativas de homicídio aumentaram no estado. Agora no Rede TV News. A mudança brusca de temperatura nos últimos dias exige cuidados extras, cuidados especiais com a saúde. Crianças e idosos são os mais suscetíveis às doenças respiratórias. Em menos de 5 meses, o Brasil já registrou mais de 58 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. Depois de semanas de muito calor em pleno outono, São Paulo registrou neste domingo a menor temperatura do ano, 14 graus. É durante essa estação que acontecem as maiores amplitudes térmicas. Os dias começam com baixas temperaturas, esquentam muito e esfriam novamente com o anoitecer. Então, não há saúde que aguente. As crianças são as que mais sofrem, como o filho da Veridiana, que tem apenas 1 mês e está com bronquiolite. Domingo de madrugada, ele começou a ficar com ruinzinho, com falta de ar. A doença é a mesma enfrentada pela filha do Henrique. Com menos de 2 meses de vida, ela precisou ficar internada. Ela começou a ficar meio resfriadinha na terça para quarta, dessa semana agora que passou. E aí, de sexta para sábado, a gente percebeu que ela começou a ter um pouco de dificuldade para respirar. De acordo com o último boletim Infogripe, divulgado semanalmente pela Fundação Oswaldo Cruz, as internações por síndrome respiratória aguda grave, principalmente em função da influenza A, o vírus da gripe, e também do vírus sincicial respiratório, continuam em alta em boa parte do país. Doenças causadas por vírus, e aí nós temos os vírus da influenza, o vírus sincicial respiratório, o adenovírus, o rinovírus, que causam uma série de doenças, como bronquite, bronquiolite, pneumonia, gripes e resfriados. Só em 2024, o Brasil já registrou mais de 58 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. Os idosos também devem redobrar os cuidados e ter atenção para alguns detalhes que podem evitar mais problemas. É fundamental você aumentar a oferta de líquidos e, sempre que possível, tentar aumentar a umidade relativa do ar do ambiente onde fica a criança ou onde fica o idoso, para dificultar a transmissão dos vírus. Foi retomada hoje a operação Baixas Temperaturas em São Paulo. Tendas foram montadas para atender a população em situação de rua. Ao vivo, a repórter Júlia Firmino está em um desses locais e traz as informações para a gente. Boa noite para você, Júlia. Como é que vai ser essa operação? Boa noite, Augusto, Amanda, todo mundo que acompanha aqui a nossa programação na Rede TV. 10 tendas foram instaladas aí em 5 cantos da cidade, nas 5 regiões da cidade, para atender então a população em situação de rua, depois que houve a queda nas temperaturas, A gente está em um desses pontos, como você disse, Augusto, e aqui são oferecidos então cobertores, comidas, refeições quentes como sopa, chocolate quente, água e também chá, Além disso, quem aceitar e vier para cá, é encaminhado ao serviço socioassistencial. As tendas contam também com profissionais da área da saúde que farão atualização vacinal dos atendidos. Para os pets que acompanham essas pessoas, veterinários examinam os animais e aplicam vermífugo e instalam um microchip neles, que também recebem aí ração, potes para água e petiscos. Com essa frente fria, a chuva deu as caras aqui para São Paulo, e causou aí transtornos na manhã de hoje. A cidade registrou 13 pontos de alagamento e as zonas leste e sul foram as mais afetadas. A chuva também causou recorde de congestionamento no trânsito. Foram 895 quilômetros de trânsito aí de congestionamento na cidade, Maior número de trânsito, de lentidão, desde o começo do ano. Agora à noite a gente pode ver que o trânsito está mais tranquilo, mas justamente porque não chove tanto na cidade, então é um trânsito normal aí de toda segunda-feira. Amanda, Augusto, eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Júlia. Bacana, né? Essa tenda é importante. Nada como um cobertor, uma sopa quente num frio desses em São Paulo. E olha, começou hoje também aqui no estado paulista a campanha de vacinação contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil. A ação acontece até o dia 14 de junho e é fundamental para manter a erradicação da doença no Brasil. Iron tem 3 anos e estava com medo de tomar a vacina, mas logo se acalmou ao perceber que não teria agulha, e sim 2 gotinhas. Para Laila, mãe do Iron, foi muito bom trazer o pequeno no primeiro dia de campanha de vacinação contra a poliomielite. Porque já estava em casa também, a gente já veio, né? É bom que também não é muito cheio, nem nada. E eu já aproveito também já para estar mais em dia. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus. A infecção ocorre pelo contato com fezes ou secreções contaminadas. Alguns dos sintomas são febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta e no corpo, sintomas gastrointestinais, constipação, espasmos e meningite. No estado de São Paulo, a campanha é voltada para crianças entre 1 e menores de 5 anos. A expectativa é que 95% desse público no estado seja vacinado. Em 2022, a cobertura vacinal foi de 77%, enquanto no ano passado, cerca de 85%. Os especialistas reforçam que a campanha de vacinação contra a poliomielite é extremamente importante, para que a doença, que está erradicada há mais de 30 anos no país, não volte a circular. O Brasil está livre da poliomielite desde 1989, quando foi o último caso notificado da doença. Esta campanha ela é um marco porque, além de trazer a proteção para a população, para as crianças menores de 5 anos, visto que as coberturas vacinais estão baixas desde 2016, também há uma mudança com relação ao calendário de vacinação da criança. Para tomar a vacina, é necessário que o responsável leve um documento de identificação oficial com foto, a carteirinha de vacinação da criança e, se possível, o cartão SUS. Neste momento de campanha, mais uma dose contra a poliomielite, a gotinha, né, tão famosa, vai ser dada mais uma dose. Então, este é um momento extremamente importante de movimentação, de mobilização contra a poliomielite. No Recife, uma recém-nascida foi atingida por uma bala perdida dentro do hospital. O tiro atingiu o bebê de raspão na cabeça apenas 4 horas depois dele nascer. A menina estava internada na ala pediátrica no 5º andar do prédio quando a bala atravessou a sala. A recém-nascida foi atendida e não corre risco de morrer. A polícia militar suspeita que o disparo veio da rua. A polícia de Minas Gerais procura pelo motorista que invadiu a calçada de um bar e atropelou 5 pessoas. Uma jovem de 21 anos está internada em estado grave. A imagem mostra o momento que o motorista desviou bruscamente e invadiu a calçada do bar que estava movimentado, em São João del Rei, no interior do estado. Ele atropelou 5 pessoas, passou por cima de uma das vítimas e fugiu do local sem prestar socorro. Uma funcionária do bar que teve que ser internada foi a primeira a ser atingida. Testemunhas que estavam em motocicletas perseguiram o condutor, que seguiu em alta velocidade para um bairro na zona rural da cidade. O suspeito conseguiu fugir e ainda é procurado. A polícia investiga o caso. A passageira da moto atingida por um motorista de carro de luxo em Barueri, na Grande São Paulo, recebeu alta neste fim de semana. Ela estava internada desde o dia 20 no Hospital Municipal da cidade. Maria Graciete Alves de Araújo, de 36 anos, estava na garupa da moto e teve a perna amputada após ser atingida pelo carro. O motorista Carlos André Pedroni fugiu sem prestar socorro. Ele foi indiciado por lesão corporal com dolo eventual, omissão de socorro e fuga do local do acidente. A polícia investiga se ele participava de um racha. O ex-jogador do Palmeiras e Bragantino, Renan Vitor da Silva, chegou a um acordo com o Ministério Público para encerrar a ação aberta após um acidente de trânsito em julho de 2022. Renan foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, ao atropelar o motociclista Eliezer Pena, de 38 anos.
O atleta não aceitou fazer o teste do bafômetro, mas confessou ter saído de uma festa, bebido e dormido ao volante. Ele também não era habilitado. Na época, Renan foi preso, pagou fiança de R$242 mil e indenizou a família da vítima. O acordo, oficializado pela promotoria, prevê que o jogador doe cerca de R$1.700.000, que serão usados na compra de 20 leitos de hemodiálise para atendimento de pacientes em Bragança Paulista. O senador Romário é suspeito de participar de um esquema de desvio de dinheiro em projetos de esporte da Prefeitura do Rio de Janeiro. O caso também envolve Marcos Braz, vereador do Rio e vice-presidente de futebol do Flamengo. O Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito no começo deste mês para investigar o caso, que tem indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a reportagem do portal UOL, a base para as investigações é um anexo da delação premiada de Marcos Vinícius Azevedo da Silva. O empresário foi preso em 2019, acusado de participar do desvio de recursos de projetos sociais do governo e da Prefeitura do Rio de Janeiro. No ano seguinte, ele assinou um acordo de delação premiada e logo passou a responder em liberdade. Segundo o delator, o vereador Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, era o responsável por recolher os valores desviados no esquema que envolveu uma ONG para favorecimento ilícito do senador Romário. Os pagamentos teriam ocorrido enquanto o vereador Braz estava no comando da Secretaria Municipal de Esportes do Rio por indicação de Romário, e onde permaneceu entre janeiro de 2015 e março de 2016. As provas que Marcos Vinícius apresentou estão sob sigilo e em apuração da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. A assessoria de imprensa do senador Romário afirmou que o parlamentar não responde pelas ações do então secretário de Esportes. Acrescentou que a delação de Marcos Vinícius é baseada em fatos que não condizem com a realidade e chamou a narrativa de vaga e imprecisa. Procuramos a defesa de Marcos Braz, mas não tivemos resposta. Bom, agora é a hora do Igor Silveira com a previsão do tempo, né? Nós vimos bastante como está o tempo caótico, aliás, né? Uma instabilidade enorme provocando vários eventos climáticos extremos fora do Brasil e no Brasil também temos o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul. Igor, o que você pode nos contar para amanhã? Vamos lá, boa noite Amanda, boa noite Augusto, boa noite para você que está em casa. Olha só, começo falando do sul do Brasil porque as fortes chuvas ainda continuam causando transtornos por lá. Amanhã o ciclone extratropical continua enviando umidade para o Rio Grande do Sul, por isso ainda tem previsão de chuva em todo o leste. No Paraná e em Santa Catarina não deve chover e o sol até aparece. E olha só, mesmo o sol aparecendo em grande parte do sul do país, as temperaturas continuam baixas. Em Porto Alegre, por exemplo, a temperatura mínima começa na casa dos 9 graus e a máxima não passa dos 13 graus. Imagina a sensação térmica. E essa frente fria chegou no sudeste e derrubou as temperaturas. Em São Paulo, por exemplo, olha, o fim de semana foi gelado. A capital paulista registrou o dia mais frio do ano, com a temperatura máxima na casa dos 16,5 graus. Então, muita gente precisou de um agasalho para sair de casa porque realmente estava muito frio. E a tendência continua a mesma. A temperatura máxima amanhã não passa dos 21 graus. Na quarta-feira, 18 e na quinta-feira, 19 graus. No Rio de Janeiro, dia abafado, bastante nublado e com os termômetros chegando aos 31 graus. Em Belo Horizonte, 27 e em Vitória, no Espírito Santo, 30 graus amanhã. No Nordeste, o sol aparece, mas ainda escapa uma chuva leve e moderada em partes do litoral. Na região norte, ainda por causa da zona de convergência intertropical, tem previsão de chuva em toda essa área que a gente vê mais escura aqui do mapa. Só que mesmo assim o tempo fica abafado por lá. A máxima em Manaus pode chegar aos 31 graus. Agora no centro-oeste, olha, os termômetros registram 25 graus em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. O Rio Grande do Sul tenta voltar à normalidade, mas olha, a situação é difícil porque a chuva insiste em dar a cara por lá. Exatamente, Amanda. Olha, hoje a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo sobre a possibilidade de chuvas intensas
e ventos entre 60 e 100 km por hora. O repórter Igor Damasceno está hoje na capital gaúcha e traz ao vivo as informações para a gente. Boa noite, Igor. Quais são as suas informações daí, direto da capital gaúcha? Oi, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. O motivo de toda essa chuva e rajadas de vento é o ciclone extratropical que se formou no litoral do Rio Grande do Sul e fechou o tempo aqui na região metropolitana de Porto Alegre. A chuva começou ainda de madrugada e só deu uma trégua agora há pouco. Foram mais de 18 horas de chuva ininterrupta. Inicialmente, as autoridades disseram que essa chuva não iria assustar tanto, não causaria tanta preocupação como as demais que caíram nas últimas semanas, mas os moradores seguem com medo porque ela não cessa. E como disse o nosso colega Igor Silveira, na previsão do tempo, há sim mais chuva prevista para os próximos dias por causa do ciclone extratropical. Essas rajadas de vento obrigaram a Defesa Civil daqui de Porto Alegre a emitir um alerta aos moradores. E que alerta é esse? Risco de descarga elétrica e também de queda de árvore. Então, todo mundo em alerta geral aqui em Porto Alegre. Uma notícia mais ou menos animadora é que o nível do Guaíba ficou abaixo de 4 metros durante todo o dia. Começou essa segunda-feira com 3,99 metros, lá mais ou menos de meio-dia baixou para 3,95, mas ainda assim tem morador achando que o nível do Guaíba vai aumentar justamente por causa dessa chuva que demorou para passar aqui na capital gaúcha. Agora, os números, eles seguem nada animadores. Subiu para 169 o número de mortos por causa dessa tragédia climática e 56 pessoas seguem desaparecidas. Quase 600 mil pessoas estão desabrigadas desde o início dessa tragédia. Porto Alegre, pessoal, está dividida ao meio. Ali no centro histórico já há moradores e comerciantes colocando todo o lixo para fora. A prefeitura já recolheu mais de 11 toneladas de lixo só nesses últimos 3 dias. Agora, afastados, bairros mais afastados do centro histórico, eles seguem debaixo d'água. Inclusive, os moradores fizeram um protesto para que essa água seja escoada. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Um verdadeiro alojamento bem embaixo de um viaduto. Os moradores do bairro Maitá não conseguem voltar para casa porque a água ainda não baixou. Eles montaram barracos de lona às margens da rodovia que liga Porto Alegre às cidades da região metropolitana. O bairro Maitá é considerado um dos mais perigosos de Porto Alegre. Segundo os próprios moradores, criminosos aproveitam que as casas estão vazias, invadem e cometem furtos. Por isso, quem mora na região preferiu não ir para um abrigo. Os moradores se abrigaram aqui na beira da rodovia e agora disputam espaço com os carros. A Janaína tem uma casa na região, mas agora mora nesse barraco de lona. Como é essa situação de ter a sua casa, mas ter que morar debaixo da ponte? É uma situação muito triste, porque a gente foi construindo, como a gente é recicladora, né? O pouquinho que a gente ganha, a gente vai construindo e depois de uma hora para outra a gente vê tudo abaixo d'água, assim, destruído mesmo. O seu Valdemar tem 65 anos e está morando no caminhão do filho. A casa dele também foi alagada. É triste, é ruim de falar. Perdi tudo, não tenho mais nada. O bairro fica próximo à Arena do Grêmio e está há 27 dias embaixo d'água. As casas estão praticamente submersas. Cansados de esperar, os moradores fizeram um protesto na rodovia. Eles querem que as bombas de escoamento cedidas pela Prefeitura de São Paulo operem no local. Quando a gente não deu a cara a tapa aqui, ninguém viu, ninguém enxergou a nossa necessidade de voltar para as casas. Eles pegavam as bombas que vinham para cá e passavam adiante. Eles não estavam dando atenção para nós aqui. Um descaso da Prefeitura, porque parece que eles esqueceram nós aqui. Eu moro lá naquela casa, lá está 25 dias embaixo d'água. Então não tem como recuperar mais nada do que está ali. O protesto gerou engarrafamento. A Polícia Rodoviária Federal teve de negociar com os moradores. Depois de tanta reclamação dos moradores, a Prefeitura de Porto Alegre instalou 2 bombas às margens da rodovia Freeway e uma terceira está sendo instalada nesse exato momento. Cada bomba tem capacidade de escoar até 2.500 litros de água por segundo. Mas, de acordo com a própria Prefeitura, ainda não há previsão para retirar
toda a água do bairro. Enquanto isso, os moradores vivem com essa realidade. A terceira bomba foi instalada e trouxe esperança aos moradores. Mas enquanto a água não baixa, a sensação é de revolta. Morar na beira da rodovia até nós ganhar nossas casas ali que dá para sair, né? Porque não tem como nós voltar para nossas casas ali, não tem como morar ali. E as famílias desalojadas ou desabrigadas do Rio Grande do Sul que se cadastraram para receber o auxílio reconstrução podem confirmar os dados a partir de hoje no site gov.br. O valor de R$ 5.100 será pago em uma única parcela por família afetada pelas cheias em até 48 horas depois dessa confirmação. O auxílio reconstrução é destinado às famílias que tiveram de deixar as casas de forma temporária ou definitiva. Para receber, o beneficiário deve entrar no site do auxílio reconstrução e confirmar os dados enviados pelas prefeituras. Após a confirmação, a Caixa Econômica Federal tem 48 horas para fazer a conferência e o pagamento. Até o momento, as prefeituras encaminharam registros de mais de 75 mil famílias. O ministro das Cidades, Jader Filho, disse que apenas 54 dos cerca de 400 municípios atingidos apresentaram informações para a reconstrução das casas. O ministro também anunciou que a Caixa abriu o cadastro para as construtoras que querem oferecer imóveis para o programa Minha Casa Minha Vida Calamidades. Não estamos discutindo soluções dessas soluções de cidades provisórias. Todas as discussões que nós estamos estabelecendo com o governo do Rio Grande do Sul e com as prefeituras são das aquisições desses imóveis, seja de imóveis usados, seja de imóveis novos, e naquelas cidades, naqueles lugares onde não pudermos fazer a aquisição, fazer a construção dessas unidades habitacionais para disponibilizar o quanto antes para o povo do Rio Grande do Sul. O Ministério do Desenvolvimento Social afirmou que vai pagar até quarta-feira o Bolsa Família para mais de 21.600 famílias gaúchas atingidas pela chuva que ainda não recebiam o benefício. São aquelas pessoas que estão em abrigos ou foram acolhidas na casa de amigos ou parentes. Serão pagos entre R$ 600 e R$ 700 para cada família desabrigada. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, esteve no Rio Grande do Sul nesta segunda e anunciou a liberação de linhas de crédito para a agricultura familiar e micro e pequenas empresas. Segundo o ministro, até amanhã, o governo também vai lançar uma linha especial de financiamento, com 15 bilhões de reais voltada a grandes indústrias. Aí deve ser o BNDES, que está vindo para cá, vai se instalar aqui em Porto Alegre e vai trabalhar aí junto com as empresas o mais rápido possível para recuperar. É o que deve ser anunciado entre hoje e amanhã, uma linha de crédito importantíssima aí para as indústrias. Nesta segunda-feira, os senadores discutiram medidas para o enfrentamento da tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. Por mais que possamos tentar, não conseguimos sequer imaginar o que vive a população gaúcha neste momento. Quero reafirmar que o Congresso Nacional Brasileiro está permanentemente ao lado dos nossos compatriotas do Rio Grande do Sul. O Exército Brasileiro afastou os militares que divulgaram uma informação falsa sobre um dique que supostamente teria rompido em Canoas no domingo. A fake news provocou pânico e vários moradores foram retirados do bairro Matias Velho, um dos mais atingidos pelas enchentes. A Prefeitura de Canoas desmentiu a informação e o Exército admitiu o erro. Em nota, o Exército afirmou que abriu uma investigação para apurar de onde veio essa informação falsa e por qual razão os militares fizeram a divulgação sem que ela fosse checada. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas sancionou nesta segunda-feira a lei que institui o programa Escola Cívico-Militar. Após a publicação da nova norma, uma consulta pública será feita para definir as unidades de ensino que poderão aderir ao modelo. A expectativa é que até 100 escolas cívico-militares estejam funcionando no começo de 2025. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo denunciou falhas no edital de aquisição de novas câmeras corporais para a Polícia Militar. Segundo o órgão, o governo de São Paulo mudou os critérios para o uso de câmeras corporais acopladas nos uniformes dos PMs. A Defensoria Pública pediu ao STF
revisão do edital. De acordo com a Defensoria Pública, o edital para a compra de 12 mil novas câmeras deixa nas mãos do agente a decisão sobre o uso ou não de filmagem durante uma operação policial, o que desrespeita um compromisso do governo com o Supremo e prejudica um dos principais objetivos do uso de câmeras corporais. Agora, deixando total autonomia nas mãos dos policiais para ligarem ou desligarem, pode ser que a gente perca muito em termos de controle e transparência dessas ações policiais mais sensíveis. O Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública Estadual aponta que o edital prevê o acionamento exclusivamente de forma intencional pelo agente e que o número de câmeras corporais não será ampliado com 12 mil novos equipamentos. O governo disse que ia incrementar, ampliar, mas de fato ele vai substituir as 10.125 câmeras e vai haver um incremento de pouco menos de 2.000 câmeras. E não se sabe para onde serão dirigidas essas câmeras, se vai haver uma substituição dos batalhões que já tem, quem vai estar de fato usando as câmeras. Já estão abertas as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os interessados vão ter até o dia 7 de junho para se inscreverem na página do participante utilizando o login da plataforma gov.br. Por causa da calamidade no Rio Grande do Sul, os estudantes da região terão isenção na taxa de inscrição e um período extra para fazer a inscrição. O Ministério da Educação ainda vai definir um calendário específico para esse público. Os crimes de roubo, estupro e homicídio caíram no estado de São Paulo no mês de abril. Já a tentativa de homicídio subiu. A repórter Estela Freitas tem mais informações ao vivo para a gente. Esses números foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, né, Estela? Apesar de terem caído, são ainda números muito altos, né? Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Com certeza, né? A expectativa é que eles continuem baixando daqui para frente. O total de roubos no estado de São Paulo no mês de abril foi de 17.002. Em março foram 881 a mais. Os crimes de estupro também caíram. Em março foi de 284, já em abril 261. Sobre homicídios dolosos, quando há intenção de matar, a queda foi de 227 para 188. Essa foi a primeira vez em 24 anos que o número de casos ficou abaixo de 200. Por outro lado, as tentativas de homicídio aumentaram. Passaram de 306 em março para 329 em abril. Nós conversamos com o coronel José Vicente da Silva, que deu mais detalhes sobre esse balanço. Vamos ouvir. O que é importante é que o contexto geral da violência, principalmente essas mortes violentas e intencionais que nós chamamos, que é o caso dos homicídios, latrocínios e as mortes decorridas de lesão corporal. É esse conjunto que nós chamamos de mortes violentas intencionais. E eles tiveram uma queda de aproximadamente 19%. Isso é um bom resultado. Há muito a ser melhorado, mas comparando no contexto nacional, esses resultados são excepcionais. E os roubos, que é o que dá mais sensação de insegurança na população, também estão em queda evidente. Quase 200 passageiros desembarcaram hoje na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. Esse foi o primeiro voo comercial com destino à região metropolitana da capital. O voo partiu do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e demorou cerca de 1h30 para chegar a Canoas. O Airbus A320 pousou por volta das 8 horas da manhã e transportou 173 pessoas. A partir de agora, serão 10 voos diários, sendo 10 deles chegando e a outra metade partindo da base aérea de Canoas. Tinha uma operação de mais ou menos 25 mil passageiros dia no aeroporto, tanto chegando quanto saindo. Se a gente pensar que cada passageiro traz um acompanhante, a gente tinha lá 40, 50 mil pessoas circulando no aeroporto no dia. Esta é a primeira vez na história que a base aérea de Canoas atua como ponto para voos comerciais. De acordo com o comandante, haverá impactos na operação do local. São coisas que a gente está conciliando e que a gente está dia a dia planejando, vendo como tudo está acontecendo e se moldando
para que a gente consiga cumprir tudo o que a gente precisa cumprir e mais esses tantos ações de apoio à sociedade e os paliativos até que, nesse caso da aviação comercial, até que o próprio Salgado Filho possa ser restabelecido com relação às suas atividades. Para dar conta da demanda, o Parque Shopping Canoas cedeu de forma gratuita parte da estrutura para o check-in. Isso acabou facilitando a vida deste casal, que embarca ainda hoje para a Europa. A gente soube aqui que o shopping, o aeroporto ia passar, a Fraport ia passar aqui para Canoas. A partir de segunda-feira já tinha voo e para nós hoje serve porque amanhã a gente já pega o voo para Lisboa, no Guarulhos, para Lisboa e Madrid e depois para Milão. Vamos assim com o coração apertado, muito triste para ver todo o nosso estado desse jeito que está, mas por outro lado nós também já estamos numa idade avançada e temos que pensar que a vida segue, né? Para a administração do shopping, o movimento deve ajudar na recuperação de lojistas e da cidade. Com a expectativa de 170 pessoas por voo, então nós estamos falando assim de 1.700 pessoas por dia, nos horários de funcionamento do shopping. O primeiro embarque começa às 8 da manhã e vai até às 18 horas, então isso vai trazer bastante movimento. Acho que é um cenário bastante difícil que nós estamos enfrentando, então um recado de otimismo para a população e também na ajuda da construção da cidade, do estado. O aeroporto Salgado Filho segue fechado por tempo indeterminado. A Fraport, empresa que administra a operação do local, ainda não conseguiu calcular os prejuízos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal ouça o delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, suspeito de planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco. A intimação aconteceu após Rivaldo enviar um bilhete pedindo, pelo amor de Deus, que o ministro determinasse o depoimento. A Polícia Federal tem até 5 dias para ouvir o delegado. Uma pesquisa do projeto Conservação Recifal mostra que o branqueamento dos corais avança na costa do Nordeste. O estudo alerta para o risco de morte de 90% dessas espécies, que são essenciais para a saúde dos oceanos. Nas imagens é possível perceber a mudança causada nos corais encontrados na praia de Maragogi, em Alagoas. Em um ano, o processo de branqueamento da espécie se alastrou. A ausência de cor nos corais acontece porque eles liberam as zooxantelas, que são microalgas responsáveis pela coloração e nutrição da espécie. De acordo com os pesquisadores, esse é o maior processo de morte dessas espécies registrado no litoral brasileiro. O fenômeno é causado pelo aquecimento dos oceanos, que em 2023 registraram a temperatura mais alta em 65 anos. De acordo com o coordenador do projeto Conservação Recifal, a perda dos corais tem consequências ambientais, econômicas e sociais. Os corais, eles são como se fossem as árvores da floresta. Então, um ambiente onde a gente tem uma baixa cobertura de coral, a gente tende a ter um ambiente mais pobre, um ambiente com menos riqueza de espécies. Então, no nordeste do Brasil, onde a gente tem as grandes formações recifais do Oceano Atlântico, os recifes de corais são responsáveis pelo aumento da pesca. Então, no ambiente recifal, a gente tem mais pescado, pelo turismo, gera renda para as comunidades locais. As imagens feitas pelos pesquisadores mostram também os danos causados nas praias de São José da Coroa Grande, em Pernambuco, e Japaratinga, em Alagoas. Há 10 anos, a ONG monitora 120 quilômetros de costa nordestina. O coordenador do projeto afirma que aproximadamente 80% a 90% dos corais sofreram com branqueamento nos últimos anos e 50% deles podem acabar morrendo. O fenômeno é reversível, mas depende de condições favoráveis para a preservação do meio ambiente. A Sociedade Internacional dos Recifes de Corais, eles apontam 3 causas. Uma é a solução principal e a solução que mais tem que ser discutida, que é a redução da emissão dos gases, né, de CO2. Então, se a gente não parar de poluir o planeta, se a gente não diminuir a emissão desses gases, a gente não vai conseguir reparar esses danos nos ecossistemas. A segunda é tentar aumentar a resiliência e a terceira é o incremento da tecnologia. Então, existem várias opções hoje em dia de restauração dos corais, de usar probióticos para melhorar a sustentabilidade
suscetibilidade do coral ao branqueamento. Então, o uso da tecnologia é importante para a gente tentar reverter esse processo. Líderes do G20, que reúne as maiores economias do mundo, estão em Belo Horizonte para debater políticas de sustentabilidade energética. Serão 3 dias de encontros entre representantes dos países membros e convidados no Minas Centro. Esta é a 3ª reunião do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas desde que o Brasil assumiu a presidência do G20 em novembro do ano passado. O encontro é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. No discurso de abertura, o ministro Alexandre Silveira afirmou que o Brasil é um exemplo para o mundo. Falou que a matriz elétrica do país é 88% limpa e renovável e ressaltou o uso de biocombustíveis, como o etanol. A transição energética só se dará de forma realmente efetiva e com a celeridade necessária. Ou ela acontecerá, e o Brasil tem feito a sua parte com maestria, para o bem, ou ela virá por mal. O encontro vai até a próxima quarta-feira aqui em Belo Horizonte. O debate sobre a necessidade de formas mais sustentáveis de energia para reduzir a emissão e a concentração de gases na atmosfera ganhou ainda mais importância com as mudanças climáticas. Aqui no Brasil, as enchentes no Rio Grande do Sul reforçaram o alerta. Alexandre Silveira lembrou o drama vivido nas últimas semanas pelos gaúchos por causa da chuva. E pude ver de perto a devastação daquele estado em consequência dos efeitos climáticos. Então é fundamental que a gente se una para que a gente possa buscar, em especial com os países ricos e industrializados, um equilíbrio com os países do sul global. O ministro falou também sobre a mudança no comando da Petrobras. Disse que não faz nenhum tipo de intervenção na estatal e afirmou que está otimista com a gestão da nova presidente, Magda Chambriard. Tenho maior confiança de que ela vai fazer um belo trabalho a favor da Petrobras, que ela vai se ater muito a uma Petrobras com uma gestão altamente profissional, uma gestão muito séria, muito correta, mas que essa gestão vai convergir com o interesse nacional. E a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, falou pela primeira vez com a imprensa após assumir o cargo. Quem acompanhou a coletiva foi a repórter Daniela Lobo, no Rio de Janeiro. Para lá que a gente vai conversar com ela ao vivo. Boa noite, Daniela. O que disse a nova presidente da Petrobras? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, ela falou pela primeira vez como presidente da Petrobras, se apresentou rapidamente à imprensa e disse que a sua prioridade é respeitar a sociedade brasileira e também garantir a segurança energética. Para isso, a empresa vai investir na exploração do petróleo na costa brasileira, especialmente no Amapá e no Rio Grande do Sul. Respondeu aos jornalistas que também vai apostar na produção de energia limpa e que o preço da gasolina não deve mudar. A política de preço da gasolina não deve mudar. Magda afirmou ainda que vai atender aos interesses de todos os acionistas, respeitando a distribuição dos dividendos extraordinários. Ela garantiu que a empresa vai crescer e gerar rapidamente muitos lucros. Importante. Obrigada, Daniela. O ex-policial militar Rony Lessa contou que receberia dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão 10 milhões de dólares para matar a vereadora Marielle Franco. A declaração consta em um trecho do vídeo de delação premiada obtido pela TV Globo. Segundo ele, os mandantes ainda teriam garantido a ele e ao comparsa Edmilson de Oliveira, conhecido como Macalé, morto em 2021, a sociedade em 2 loteamentos clandestinos na zona oeste do Rio. O lucro desses loteamentos seria de 100 milhões de reais. No entanto, Rony Lessa não disse quando esses empreendimentos seriam construídos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, negou o recurso de Jair Bolsonaro para que a decisão que o tornou inelegível seja analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro e o general Walter Braga Neto, vice dele na chapa das eleições de 2022, foram condenados pelo TSE por abuso de poder político e econômico. A defesa do ex-presidente disse que vai apresentar um novo recurso ao STF. Uma exposição no Rio de Janeiro leva o visitante a conhecer um pouco mais os objetos do nosso universo.
Há milênios, o espaço fascina e intriga. Ultrapassar as fronteiras do nosso planeta, conhecer novos mundos e explorar as galáxias são desejos que sempre acompanharam a humanidade. A ciência e a tecnologia tornaram o universo um pouquinho mais conhecido, e o sonho de chegar ao espaço virou realidade. Depois de passar pelo Museu de Cosmonáutica de Moscou, a exposição Galaxion, em cartaz até julho na Zona Sul do Rio de Janeiro, oferece um modo divertido de explorar o que a humanidade descobriu até agora. Sessões interativas, curiosidades sobre a vida e até o cardápio dos astronautas. É ciência, mas para ser aprendida de outra forma. Na verdade, na escola científica isso é muito chata. E aqui ele pode toca tudo, ele pode comunicação, isso é muito interessante. Aqui, as crianças podem entender melhor a gravidade e até saber quanto pesam em cada planeta do Sistema Solar. O Dudu, de 9 anos e com 27 quilos, descobriu que pesa bem mais em Júpiter. 64 quilos e 200. Por que tão pesado? Por causa da gravidade. Por sinal, passear no maior planeta do nosso sistema não é nada fácil. Que o diga a Malu, que usou esses sapatos pesados para simular a caminhada. Pelo menos ela descobriu um jeitinho. Pra mim é deslizando, que aí você não tem força nenhuma. Aqui na exposição a gente também conhece um pouco do treinamento dos astronautas. Essa cadeira, por exemplo, simula os impactos no corpo durante as fases de lançamento e pouso. É uma das etapas mais difíceis da preparação. E eu vou experimentar. A centrífuga ajuda a acostumar o corpo com as constantes mudanças de direção. Eu confesso que saí meio tonto. Então, é melhor ouvir a Helena para saber qual é a sensação. Helena, quero que você me conte como é que você está se sentindo. Mal. Tá tonta? Aham. A vida no espaço realmente não é fácil. A Letícia sentiu a dificuldade de manusear objetos com essas luvas. Porque eu não consigo enfiar minha mão aqui dentro e essas peças são meio pesadas. Já a Maria Flor gostou de conhecer o plasma, o estado mais comum de matéria no espaço. É meio assustador no início, que você acha que vai dar choque na hora que você encosta, mas depois você encosta, é muito legal, porque você encosta e pode formar um caminho, umas coisas. Eu gostei muito. São muitas descobertas, tantas surpresas. A exposição tem até um extraterrestre. Mas será que eles existem? Eis mais um mistério que, quem sabe, um dia o universo poderá nos responder. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. Nos vemos amanhã. Até lá.